Que medo. Dramático, né? Suntuoso. Boa noite, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração diária, colocando minhas falhas de caráter, meus defeitos, diante do Senhor, procurando não reagir como velho homem, submetendo a minha vontade de vingança, de não perdão, ao Senhor Jesus. E um dia de cada vez, Hoje eu estou limpo de tudo isso que o velho homem trouxe para a minha vida. Feliz de estar aqui. Hoje o mundo celebra o Dia Internacional das Mulheres e quero homenagear as mulheres em nome de Jesus. Parabéns. E eu acho que eu fiz um comentário nos grupos dos quais eu participo, de que para mim o maior exemplo de mulher foi Maria, a mãe de Jesus, que não apontou para si, mas apontou para ele. Em Caná da Galileia disse: fazei tudo o que ele disser. Então a mulher de Deus é aquela mulher liberta do mundo da Babilônia e que aponta para o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nossa homenagem às mulheres de Deus. Quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, mas nós vamos mostrar aqui também, e você vê aí na internet, Daniel capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, acho que do 1 ao 8. Então, só para mudar de posição, se você quiser e puder ficar de pé, não é obrigado, mas você muda de posição para a gente poder caminhar nesse texto juntos. E aqui de novo Daniel é um livro histórico, é um livro que conta a história de impérios, profetiza o que ainda aconteceria no futuro, ou seja, mais uma vez demonstrando que a Bíblia, além de ser um livro, um manual de vida moral, de vida ética, de vida cristã, é também um compêndio de história. Não existe nenhum outro documento que você possa encontrar na universidade, no seu ensino médio, onde você queira buscar, que fale com tanta precisão da história e da geografia do mundo antigo quanto a Bíblia, Palavra de Deus. Então é importante isso. Então no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ele cercou. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, Nabucodonosor invade a Jerusalém, e ele leva o povo cativo, derruba os muros, destrói o templo e leva aqueles objetos sagrados para a casa dos seus deuses na Babilônia. O pastor Daniel recomendou, eu recomendo também que você assista o vídeo que foi passado na semana passada, aliás, o culto todo, para você compreender melhor a Babilônia, o atual Iraque, cuja capital hoje é Bagdá. Diferente do Império Persa, que é o Irã, nós estamos vendo hoje a guerra, a luta ali no Irã, que é outro império. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, indivíduos que se mantinham sem prática do sexo, eram os eunucos, castrados às vezes, para servir o rei, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Interessante que o Império Assírio tinha uma forma de abordar um outro império. Eles levavam todos cativos e destruíam absolutamente tudo e não aproveitavam nada. Os babilônicos, diferente, eles vão lá, pegam o melhor, a nata da sociedade, agora levada escravo, mas
também era colocado a serviço da Babilônia. Já o Império Medo-Persa, que é o atual Irã, quando ele toma o Império Babilônico, ele faz exatamente o contrário, ele faz com que os povos escravos voltem para suas terras. E assim foi que Israel saiu dos 70 anos do exílio. Mas vamos lá. Mas determinou-lhes a estes jovens a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais, dos 3 anos, assistiriam diante do rei, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os adolescentes, os jovens. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias teve o seu nome mudado para Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Verso 8, e aqui fixa aí. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Presta atenção no início desse verso. Se você entender esse texto, esse versículo, a pregação já valeu, o tempo já valeu aqui. Daniel, porém, a despeito de toda a demanda de mudança de nomes, da ciência, da língua, tudo que nós vamos ver no texto, Daniel decide no seu coração, antecipadamente, não se contaminar com a comida do rei e provavelmente com tudo aquilo que a Babilônia poderia lhe proporcionar. Então hoje a gente vai aprender com Daniel que é preciso assumir uma postura prévia, não tentar, debaixo das circunstâncias ou dos problemas, a gente tentar firmar uma posição como crente em Cristo Jesus. Não, eu preciso de antemão determinar no meu coração que para onde quer que eu vá, que quer que eu faça, com quem quer que seja que eu ande, eu tenho que determinar no meu coração não me contaminar. E fazer isso para a honra e glória do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, porque a tua igreja reunida te adora, te louva, exalta o teu nome, no meio dessa Babilônia que nós vivemos hoje. Assim como fez Daniel e seus amigos. Ensina-nos, Senhor, não apenas os adolescentes, as crianças que aqui estão, mas nós adultos, Senhor, idosos, que todos possamos aprender sobre esta palavra que é um manual de integridade. Nós queremos assumir posturas que dignifiquem o teu nome, porque somos igrejas de Jesus, somos teus discípulos e queremos fazê-lo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Aplaudam a palavra do Senhor. Gente, todo mundo está hoje ouvindo e vendo o noticiário, e o mundo está assistindo aos conflitos armados no Oriente. O confronto é visível, é evidente. São mísseis, drones, aviões, navios, submarinos. Lá no Estreito de Hormuz, há uma luta muito grande, muito visível, muito clara. Mas eu quero dizer para você que a guerra não está
gente andava por aí, pela rua, solto, um bando de menino. E quando chegava perto do cemitério, eles diziam, não entra, aí tem alma vagando aí. E eu, de novo, atrevido como era, pulava o muro do cemitério, entrava no cemitério para ver cadê essa alma. Mas interessante, né? Como as pessoas acreditam em algo que, na verdade, não existe, não tinha lobisomem. Eu me lembro em 1984, quando eu fui a primeira vez a Natal, conheci a Lagoa do Bonfim, uma lagoa enorme, muito linda. E eu gosto de nadar. Já nadei no Rio Paraguai, no Rio Amazonas, no Rio Paraná, em tudo quanto é rio. Você imaginar, eu já pulei. Cachoeira, eu gosto de nadar. Minha família toda gosta de nadar. Quando cheguei naquela lagoa, a primeira coisa que eu queria fazer com minhas filhas pequenas era nadar na lagoa. Mas quando eu entrei na lagoa para atravessar com as minhas filhas pequenininhas, com as boiazinhas, e a gente atravessando, quando eu voltei para a margem, fiquei intrigado, porque eu disse, por que ninguém nada nessa lagoa tão limpa, tão linda? Aí eu descobri, é porque disseram, e era corrente acreditar, que dentro da lagoa tinha uma anaconda, uma super cobra, tinha jacaré, meu irmão. E se bobeasse ia ter rinoceronte, ia ter tudo. E ninguém ali entrava. Eu frequentei alguns condomínios de amigos, as crianças não chegavam nem na beira. E eu entrava com minhas crianças e atravessava, e o povo apavorado com aquilo. Hoje, graças a Deus, eu acho que acabou o mito da anaconda, porque eu estou vivo e não achei nenhum jacaré. Mas entende como você começa a acreditar em coisas que elas não são reais? Você nem se dá o luxo de averiguar. Assim são as notícias da internet. Você fica ouvindo, às vezes são notícias desse tamanho, você não lê a respeito, você não sabe dos fatos reais, mas é que há uma batalha para mudar a sua forma de pensar. Desinformação. Há também a subversão cultural e educacional. Os filmes, as músicas, nas redes sociais, elas visam substituir os valores tradicionais absolutos por valores relativistas. Por exemplo, maternidade. A gente fala hoje do Dia Internacional da Mulher, mas o feminismo luta contra a maternidade, para dizer que a mulher não é para ter negócio de ter filho. Que história é essa? Eles tentam de todo jeito fazer com que os homens engravidem para ver se as mulheres se libertam de algo que Deus criou. Mas a sociedade foi formatando a cabeça de tal maneira que as famílias hoje não querem nada com ter filhos. Quando a palavra de Deus diz exatamente outra coisa acerca da maternidade, dom de Deus. Família. Vamos se juntar. Vamos viver como uma horda, como era antigamente. Não tinha esse negócio de pai, mãe e filho. Era todo mundo vivendo em bando e todo mundo transava com todo mundo. Muito parecido com esses escândalos que nós estamos vendo nos Estados Unidos, Epstein, e o escândalo que nós estamos vendo aqui no Brasil. Ou seja, junta todo mundo num lugar muito legal, transa todo mundo com todo mundo, e era assim, pai com filho, filho com pai, porque eles acreditavam que não havia isso lá no início da humanidade. Contrário ao que diz a palavra de Deus. Então as pessoas vão relativizando a cultura, a educação, as redes sociais. Virgindade? Para que isso? Casar virgem? Hebreus 13:4 diz que o leito sem mácula, Deus honra. Então nós temos hoje uma juventude que pensa diferente, tem que transar, tem que experimentar. Se não experimentar, como é que vai saber que é bom? Então você pega aquilo que é o ápice de uma relação íntima de pessoas que consideram seres humanos como gente, não como objeto sexual, e transforma isso. Foi absurdamente mudado. Então, a Babilônia fez a cabeça de todo mundo para dizer que sexo é para ser praticado com qualquer um. Inclusive, justifica os pedófilos que pegam crianças para praticarem sexo. Porque nessas orgias que nós estamos vendo aí, praticada por esses indivíduos inescrupulosos, não só no Brasil, mas lá no exterior, crianças são submetidas a sexo, forçadamente, porque são animais brutos. Mas como é que isso aconteceu? Por que isso mudou? Se a palavra de Deus diz que o sexo é sagrado, reservado para o casamento.
que a minha relação com uma outra pessoa tem que ser uma relação pela pessoa, pelo caráter, pela vida, não pelo que ela pode me dar em termos de sexo. E é tão maluco que os indivíduos dizem assim, começa a ter relacionamento, às vezes até na adolescência, e diz, se você me ama, tira a roupa. Prova que me ama, tira a roupa. Então a menina se entrega porque quer dar uma demonstração de amor, não quer ficar para trás, não quer ficar de fora, então ela se torna um objeto de uso sexual. Fizeram a cabeça. A relação marido e mulher não pode existir se não houver pornografia, porque o indivíduo está acostumado a ver aquele sexo maluco, exacerbado, feito em lugares cinematográficos, nojentos, terríveis. O que é isso? A cabeça é a subversão da cultura, da educação, da virgindade, do gênero inclusive. Tem o chamado identitarismo, que aponta para os exageros das feridas da sociedade e divide a sociedade por raça, classe e gênero. E aí vamos polarizando. Eu me lembro que eu nasci e me criei na Zona Norte, no meio de sambistas, do futebol e do samba. Eu vivia no meio de pessoas que eram de cor negra. E eu não sabia o que era racismo, porque era carinhoso chamar o outro de negão. Hoje você não pode fazer isso, porque criou-se aí uma separação absurda. Eu era o diferente, porque era mais branquinho. Meus pais, minha mãe era da Bahia, já fui lá no Rio Vermelho, já andei ali pelo lugar da Bahia, era só a população, todo mundo negro, normal. Por que nós criamos isso? Indivíduos que agora fazem disso uma política pública para tentar ganhar em cima disso, explorando não só as pessoas de raça diferente, mas até de preferência sexual diferente. Pouco respeito, mas muito ganho político, econômico, dividindo a sociedade, fazendo a cabeça. A guerra psicológica nas redes sociais é o algoritmo que lança a notícia falsa. A fala é tirada do consenso, do contexto, e cria um consenso em torno daquilo que é fictício. Agora atentem comigo, irmãos. Olha o que diz o apóstolo Paulo e a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Atentem. Paulo diz assim, usamos as armas poderosas de Deus. Não é a faca, não é o revólver, não é o canhão, nada disso. Armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Para quê? Paulo diz que usa as armas de Deus para derrubar fortalezas do raciocínio humano. O diabo vai criando fortaleza na mente e no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, para que eles impeçam a entrada do Evangelho. Embora o Evangelho traga vida, saúde, alegria, riso sem bebida, sem cachaça, apreciação pela música boa, não pelo barulho maluco. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que na mente das pessoas da Babilônia, do Brasil, de Fortaleza, das nossas famílias, são criadas fortalezas. E Paulo diz, eu tenho que usar armas poderosas, mas elas são de Deus, para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. De que amor só se demonstra quando tem que transar com o outro. E aí o indivíduo transa com uma, transa com outra, e a menina fica lá perdida porque entregou o seu corpo a um indivíduo que não queria absolutamente nada com ela, senão tirar proveito do sexo. Uma prostituição coletiva. É esse ficar que não respeita o leito sem mácula de Hebreus capítulo 13. Mas aí diz, destruindo todas as opiniões arrogantes que impeçam as pessoas de conhecer a Deus. Paulo diz que usa as armas divinas
E aí ele diz: levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer quem? Cristo. Jesus tem poder para libertar as pessoas dessa escravidão cultural, dessa escravidão política, dessa escravidão social, dessa escravidão babilônica que nós estamos vivendo hoje. E o pior, isso entra dentro da igreja, e tem crentes que defendem isso com uma naturalidade escrachada, muitos dos quais estão defendendo seus próprios pecados. Por isso eles abrem a porteira, porque eles mesmos já enveredaram pelo erro e se tornam permissivos. Mas Paulo diz: o pensamento precisa ser levado cativo a Cristo. 2 Coríntios 11:3 ele diz: eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e você se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Estamos falando de Daniel na Babilônia, mas estamos falando de cada um de nós, na Babilônia que nós vivemos. Quando a nossa mente está 24 horas quase, salvo o momento que nós dormimos, submetidas a uma lavagem cerebral, a uma propaganda enganosa, mentirosa, anti-Deus, anticristo. E aí qual é o problema da igreja que não resiste, que se prostitui, quando seus líderes caem, quando os crentes dão um péssimo testemunho, quando adolescentes não têm modelo dentro da sua própria casa? É porque eles não conhecem a palavra de Deus. E lá em João diz o quê? João 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o povo não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia. Nós somos o maior país cristão, mas as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Conhece a reza, conhece a bula papal, conhece os hinos, sabe falar em língua, sabe profetizar, sabe pular, sabe gritar glória, aleluia, mas tem pouca intimidade com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. E sem conhecimento da verdade você não tem como refutar. Você está assistindo um filme no Netflix, uma série ou coisa do tipo, e de repente aquela cena, ela é anticristo, anti-Deus, anti-família, anti-pureza, anti-santidade, mas você continua firme lá. É só um pouquinho, é só um pedacinho. Estava dizendo hoje de manhã que eu gosto de seguir alguns indivíduos que fazem viagens aí pelo mundo, vão mostrando aqueles lugares que eu não tenho condições de ir, e é legal você saber um pouco sobre aquele país, como esses dias eu tenho ouvido mais sobre o Irã. Por que os exércitos não entram lá a pé? Porque não dá. Ele é cercado por montanhas, inclusive com geleiras. E lá no centro do Irã tem um deserto terrível, sal puro, embaixo um mangue, ninguém entra ali. É por isso que as lutas estão aí no âmbito dos mísseis aéreos, não é? Mas assistindo um indivíduo, eu comecei a perceber que ele estava levando aquilo que ele estava fazendo para um lado da sensualidade. Toda hora ele falava numa casa de massagem, por onde quer que ele fosse. E eu disse: esse cara está falando demais de casa de massagem, toda hora falando de casa, todo lugar que ele vai quer procurar uma casa de massagem. Misericórdia, esse cara não está doente da canela, ele não teve uma contusão por causa do futebol. O que ele está me levando a pensar? O que é casa de massagens em lugares? A massagem e o algo mais. Desligo. Chega. Não quero, não dou like, não vou dar a esse indivíduo cartaz, porque o que ele está me mostrando, apesar de ser interessante, anti-Deus, anticristo, estou fora. Eu preciso criar as minhas barreiras, para que o inimigo de Deus não fique introjetando na minha cabeça, gota a gota, aquilo que vai destruir a minha vida. E eu estou dizendo a vocês, em nome de Jesus, que eu sou um homem de Deus, um pastor, estou aqui crente há mais de 50 anos, mas eu sou frágil. Se eu não me esconder atrás de Jesus e dessa palavra, eu caio como qualquer outro, se não pior.
Então, por isso que nós estamos aqui olhando para um Daniel que resolve no seu coração não se contaminar. O livro de Daniel está no Velho Testamento, no contexto da Bíblia em português, 39 livros, da Bíblia hebraica, 24 livros, o Torá, o Neviim e o Ketuvim. E Daniel é um dos profetas menores. Como Ezequiel, ele profetizou durante os 70 anos do exílio babilônico. O livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. O aramaico era uma espécie da língua popular, enquanto o hebraico é uma língua sagrada. Jesus falava aramaico. E Daniel, esse livro de 12 capítulos, pode ser dividido em duas partes. Daniel e seus amigos, do capítulo 1 ao capítulo 6. E Daniel e as 4 visões reveladas, do capítulo 7 ao capítulo 12. Então vamos entrar na história com Daniel e seus amigos, que são para nós exemplos de integridade na cultura pagã, em que eles viveram e que nós vivemos também. Um videozinho curto só para relembrar o domingo passado, rapidinho. Babilônia eram revestidos com tijolos esmaltados em tons de azul profundo, decorados com figuras de touros e dragões em relevo, pintados em amarelo e branco. Heródoto, o historiador grego que visitou a cidade por volta de 450 a.C., ficou tão atordoado que escreveu: Babilônia supera em esplendor qualquer cidade do mundo conhecido. As muralhas eram só a casca. O que Nabucodonosor II construiu dentro delas faria qualquer visitante antigo questionar se havia entrado em outro mundo. Você cruzava um dos 8 portões monumentais da cidade, e o mais famoso deles era o Portão de Ishtar, dedicado à deusa da guerra e do amor. Cada figura brilhava. Imagine passar por esse portão ao amanhecer, com a luz do sol batendo nesses animais azuis e dourados. O efeito era deliberado, fazer você se sentir pequeno, fazer você sentir que estava entrando no domínio dos deuses. Escravos podiam ser marcados a ferro. Fugitivos eram caçados. Quem ajudasse um escravo a fugir, pagava com a própria vida. Boa parte dos escravos em Babilônia durante a Era de Ouro, o reinado de Nabucodonosor II, entre 605 e 562 a.C., eram judeus. Imagine ser Daniel. Você é um jovem da nobreza de Jerusalém, criado na fé do Deus de Israel, e de repente está caminhando acorrentado por 1.500 quilômetros de deserto até chegar a uma cidade que faz Jerusalém parecer uma vila. Você cruza o portão de Ishtar, vê os dragões e os touros brilhando, ouve línguas que não entende, sente o cheiro de incenso queimando nos templos de deuses que seus pais te ensinaram a rejeitar. E agora te dizem que seu nome não é mais Daniel, é Beltesazar, em homenagem ao deus Bel. Lhes tenho dado tua palavra, o mundo os odiou. Eles não são do mundo, como também eu não sou, disse Jesus. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa é a Babilônia, gente. E quando Deus registra esses eventos, essas situações, esse movimento geopolítico, é porque Ele quer nos ensinar hoje. Por isso essa palavra está registrada para ensino nosso. Dos versículos 1 e 2 de Daniel, capítulo 1, nós temos a deportação. No 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor cerca a cidade. Mas olha o que interessante. Ele leva a primeira leva em 605, a segunda leva em 597, a terceira leva em 587 e depois um restante mais tarde. Daniel e Ezequiel são os profetas do exílio babilônico. E agora tem um questionamento na cabeça de todos nós, e que nós temos que aprender a lidar com esse dilema, com esse questionamento. Atentem aí. Como Deus poderia permitir tal desastre? A cidade santa, as muralhas santas, os utensílios santos, todo o sacerdócio,
a cidade santa, o lugar de adoração, destruídos. Como assim? A terra prometida, por que Deus não interveio? Por quê? Pergunta legítima dos profetas. Pergunta que, aliás, nós como crentes em Cristo Jesus, nesse cristianismo faz de conta, a gente foi desligando isso da nossa mente. Porque Deus é só o Papai Noel que faz coisa boa, de preferência para mim. E aí não permite o desastre, a doença, a dor, a guerra, a perda, o prejuízo, porque nosso cristianismo não tem lugar para isso, a gente esconde. Mas imagina a cabeça do jovem Daniel sendo levado no meio daqueles escravos e pensando o seguinte: como é que Deus permitiu isso? Mas o texto escrito pelo próprio Daniel dá uma perspectiva da maturidade daquele jovem. Porque vendo todo esse desastre acontecer ali com o seu povo, ele tinha na mente uma palavra certeira que nós enfatizamos na semana passada: Deus está no controle de todas as coisas. Está entendendo, meu irmão? Aplauda o Senhor, é Ele, ó. Você acredita nisso? Basta ler o texto. O texto diz assim: o Senhor lhe deu a vitória. O Senhor deu a Nabucodonosor, o inimigo, a vitória. Você olha para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município, você vê as injustiças e você fica pensando: como é que Deus permite isso? Para ele bastaria um estalo de dedos, um piscar de olhos, para acabar com tudo isso. Então não é errado questionar, entende? Abacuque fez isso. Abacuque chegou ao ponto lá no seu livro de dizer, no primeiro capítulo: até quando, Senhor? Nós vamos ter que suportar isso. Mas em nenhum lugar da Bíblia há promessa de que o povo não passaria por tribulação. Esse é o maldito evangelho da prosperidade, pregado por indivíduos que querem amealhar multidões e likes. Profetas de mentira, apóstolos de mentira, que acabam criando uma geração de crentes frágeis, fracos, que são massacrados na Babilônia, porque não têm condições de crer no Deus Todo-Poderoso, no controle de todas as coisas. Ei, adolescente, se liga aí. Daniel escreve que Deus deu a vitória a Nabucodonosor. E Deus, no mesmo texto, permitiu que os utensílios sagrados fossem levados para a Babilônia. É isso que faz a Babilônia. A Babilônia pega o que há de mais sagrado na Terra Santa e leva para a sua própria terra e coloca no meio dos deuses. É uma mistura de Jesus com Buda, com Iemanjá, com Maomé, com Allan Kardec, e faz uma mistura, Joseph Smith, e vai misturando o apóstolo A, apóstolo B, a igreja tal, a igreja C, e vai misturando tudo isso. Isso é o que a Babilônia faz, para confundir a sua mente e tornar você um adepto politeísta, que acaba acreditando em tudo que dá certo. Tem uma oração ali que o cara está curando um bocado de gente, você corre lá porque diz que dá certo é de Deus. No centro espírita, os médiuns operam pessoas, eu vi. Eles usavam, pelo menos na época que eu vi, objetos às vezes até enferrujados e sujos, mas as pessoas eram curadas e ao mesmo tempo escravizadas para crer naquilo que o inimigo de Deus é poderoso para fazer. Milagres para levar o pensamento deles e das pessoas cativas a demônios, não ao Senhor. Entendeu, irmão? Então, quando você perceber uma situação adversa na sua vida, lembre-se, Deus está no controle. Ele põe quando Ele quer, Ele tira quando Ele quer. Amém? Em última análise, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Inclusive esses bandidos corruptos que assumem o controle de nações. Você crê nisso? Hã?
Ou você prefere a internet, ou você prefere bomba, 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 e você fica só ouvindo a bomba da hora, achando que você está super informado de tudo e deixando o seu coração ir para um lado e para o outro, brigando entre os irmãos e esquecendo de orar por esses indivíduos e, acima de tudo, de pregar a palavra de Deus. Hoje misturam Jesus com tudo isso. Eu me lembrei da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Ela valorizando a tradição cristã. Ela disse assim, ó, se você se sente ofendido pelo crucifixo, aqui na Itália, não é aqui que você deve viver. O mundo é muito grande e cheio de nações onde você não verá um crucifixo, porque os cristãos são perseguidos e as igrejas destruídas. Ou mulher macho, né? Não, tira aí o crucifixo, não, tira aí não sei o quê, não, tira isso, tira aquilo. Não estou dizendo que você deve adorar crucifixo, nem andar com crucifixo. Mas estou dizendo que uma mulher, primeira-ministra de um país, é capaz de dizer, a nossa tradição não será quebrada. Nabucodonosor não vai misturar nada aqui não. Aqui quem vai mandar não é nenhuma lei de um país que acredita no outro Deus que nós não acreditamos. Temos um dilema moral e espiritual no meio cristão. Não podemos fazer de Deus um robô, um IA, uma inteligência artificial, um mágico que só atende os meus pedidos, meus desejos e minhas ambições. Por quê, amados? Israel foi levada para o cativeiro como nação. Por quê? Porque ela desobedeceu o Senhor. Jeremias profetizou sobre isso. Versículo 22, capítulo 22, verso 5. Se vocês não derem ouvidos a essa advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que esse palácio se tornará um monte de escombros. Deus avisou. Você insiste em viver em pecado e depois quer culpar Deus, culpar a política, o presidente, o juiz. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras, por que o Senhor destruiu essa grande cidade? E a resposta será, porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Foi profetizado. Então o comportamento imoral dos crentes, a vida adúltera, a mentira, o roubo, a violência, a murmuração, a vaidade, a politicagem, os modismos, a blasfêmia, acaba trazendo sofrimento como forma de disciplina e de purificação, amado. Presta atenção, Deus está falando com você. Ele fala pela palavra, você não ouve, Ele fala pela dor. É o megafone de Deus. Talvez Daniel e seus amigos não fossem os autores dos pecados de imoralidade e idolatria, mas eles foram deportados também pelos erros dos outros. Mas Daniel encara o sofrimento e a privação com a confiança e a esperança no Deus que conduz a história. A história do nosso país, do nosso estado, do nosso município, do seu condomínio, da sua rua, da sua casa, da sua família, a história, a sua história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Versículos 3 a 7 veio a adaptação. Nabucodonosor, ele não oprime, não maltrata, nem ataca os adolescentes. Ele acolhe, é assim, né? Vem para cá, você é meu. Estamos juntos. Mas ele cuida, ele alimenta com o intuito de mudar paulatinamente o caráter deles. A Babilônia vai prestigiar os bons para torná-los vulneráveis. Todas as inteligências que nós temos no cristianismo acaba servindo o próprio inimigo de Deus, porque não tem coragem de se posicionar. Mas o que Deus está querendo é que você seja superdotado ou não, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Da pessoa mais simples, ao catador de lixo, ao cientista, ao juiz, ao advogado, ao empresário. Deus quer usar você
para mudar a história da Babilônia na qual você vive. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos, parece um ensino médio, né, galera? Qual é o método que Nabucodonosor usou? Nova língua, nova literatura, nova dieta, novo nome. A mudança era uma tentativa de romper com a herança do Deus de Israel. É uma engenharia social para apagar os vínculos do passado. Mudaram os nomes deles, vocês já sabem. E aí eu quero perguntar a você, em nome de Jesus, adolescente, jovem, adulto, idoso, ouça aí. Você percebe que o mundo está tentando fazer a sua cabeça e te descaracterizar? Soa o alarme ou não? Já viu aqueles alarmes de incêndio, de fumaça? Subiu a fumaça, ele apita, acabou. Tem alarme quebrado. Quando o crente em Cristo Jesus não está lendo a palavra de Deus, ele está como o povo de Israel, vivendo só o ritual. É domingo na igreja, oração, um cântico ali, outro acolá. Às vezes até lê um versículo bíblico. Ele é um religioso, mas ele não tem intimidade com o Deus da religião dele. Ele é conhecedor da Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Ele conhece o resultado do que Deus deu, mas não conhece o Deus da palavra. Então a pergunta que eu faço é: você percebe o mundo querendo lhe descaracterizar? Pastor Daniel tem a música Muitos Querem Me Definir, né? Muitos tentam me definir. O Papa Benedito VI, que era o cardeal Ratzinger, ele disse: estamos construindo uma ditadura do relativismo, que não reconhece nada que seja objetivo, definitivo. Ao invés disso, prevalece apenas o ego, é o que eu quero para mim, e o desejo do indivíduo. Se eu quero, é verdade. Se é o que eu quero, isso aí é que basta. Na sua homilia na Basílica do Vaticano, em 2005. E agora dos versos 5 ao verso 18, dos versos 18 a 17, agora nós temos o momento da piedade. O governo determinou 3 anos de imersão. Instrução nas diversas áreas, capacitação espiritual, emocional, física. Agora vem a dieta. Vai mexer na boca. Vai mexer na comida. O rei determinou que eles recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento. Bag, a palavra porção do alimento do rei, indica aí uma identidade cultural. Você está recebendo o melhor, mas esse melhor aqui é dedicado aos deuses Marduk, Estar e aos outros deuses. Além de ser uma comida, do ponto de vista da dieta, totalmente diferente, talvez, da comida de Daniel, que não tinha McDonald's lá em Jerusalém na época. Mas ele diz: essa comida aí, não. E a palavra importante aqui que eu quero dizer é: ele decidiu não se contaminar. A decisão foi tomada previamente. Ele tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. O que estava em jogo para ele? Prestígio, dinheiro, segurança, necessidade. O que custaria ele comer essa comidinha aí? É só comer, e daí? Para que contrariar o rei? Mas ele decide, por uma questão ética, por uma questão de coerência com aquilo que ele acreditava, não se contaminar. E é isso que nós precisamos. Jovens, em nome de Jesus, antes de você entrar em qualquer lugar, adulto, em nome de Jesus, antes de você adentrar a qualquer sociedade, a qualquer lugar, a qualquer ambiente, decida no seu coração não se contaminar. Daniel age por obediência. Ele age por fidelidade a Deus, não por conveniência. E eu quero usar um exemplo que eu usei hoje pela manhã, como o diabo, ele é astuto. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele passou 40 dias de jejum, ele estava com muita fome. E o diabo olhou para aquelas pedras e disse: resolve aí. Você tem poder, transforma essas pedras em pães.
Qual era o pecado? Fazer um milagre? Não. Mas era fazer o milagre em benefício próprio. E aqui eu tenho uma palavra para você, meu irmão, em Cristo Jesus. Se você vem à igreja, se você é um crente, discípulo de Jesus, que canta hino, que ora, que faz tudo isso, porque você está buscando um benefício próprio, você virou sócio do inimigo, porque é isso que ele quer. Nós somos como canais, como vasos, nós somos como canos. A água entra e a água sai, entendeu? Sabe quando é que um cano fica entupido? É quando não passa nada, entendeu? Então o crente em Cristo Jesus, ele deve ser um canal de bênção. Nada para mim, Senhor, tudo que o Senhor me dá, para a glória do teu nome, eu quero repassar. Sim, simples, né? Cuida, resolva no seu coração. Eu acredito nisso piamente. Eu fico imaginando se cada um de vocês, ao invés de fechar a boca, abrisse a boca para falar do amor de Jesus, como aquele canal que a água passa e vai. Nós não teríamos lugar para as pessoas aqui. Porque vocês seriam mensageiros da palavra. Vocês seriam pessoas que dariam frutos, que converteriam pessoas. Eu estou olhando aqui para pessoas, eu aqui mal vejo por causa da luz, mas eu fico imaginando quantos de vocês há anos não conduzem alguém a Cristo. Você passa pelo sedento, mas por quê? Você cala a boca, você fecha a boca, você trava. Você não entende que você é um instrumento de Deus, custe o que custar. Fale a tempo, fora de tempo. Se vai ser convertido ou não, se vai aceitar ou não, é problema de quem ouve. Você obedece ao Senhor, abre a boca e fala. Em Israel, nós temos 2 mares. Em novembro, se Deus permitir, nós estaremos indo lá de novo com um grupo. Essa guerra aí vai resolver, não vai ter problema nenhum, né? Mas em Israel tem 2 lagos ou 2 que eles chamam de mares, né? O Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que fica ao norte, recebe água do Monte Hermon, gelo derretido, na época da primavera, depois do verão, enche o Mar da Galileia. O que o Mar da Galileia faz? Recebe a água e repassa a água para o Rio Jordão. E no Mar da Galileia tem o quê? Peixe, vida. Aí o rio desce, né? O Rio Jordão desce, chega lá pertinho do deserto da Judéia, está o mar, que é chamado de Mar Morto. Por que é morto? Porque ele só recebe, a água não sai para canto nenhum, morre, não tem ser vivo ali naquele lugar. Assim somos alguns de nós. Assim seria Daniel, estéril, se ele calasse a boca, se ele não se posicionasse. Entende? O que eu quero dizer para você é: não seja um crente morto, doente, estéril. Peça ao Espírito de Deus que lhe liberte do medo de enfrentar a Babilônia. A Babilônia é má, mas ela precisa do amor de Jesus, entende? Do juiz ao governador, ao presidente, ao político, ao senador, ao deputado, ao gari, ao flanelinha, ao seu vizinho, ao síndico. Todos eles precisam do amor de Jesus. Então seja como Daniel. E aí ele foi criativo, né? Porque ele sabia o que o homem queria, que eles ficassem bem. Então ele disse a Aspenaz: ei, faz um teste aí, 10 dias. Então não adianta bater de frente, dar uma de chato, ficar só brigando com as pessoas lá na repartição, na escola, onde quer que seja. Mas entenda qual é a intenção das pessoas. E aí você, é cultura? Temos cultura. É história? Temos história. É amor e misericórdia? Temos amor e misericórdia. Ele pediu permissão ao chefe para não comer esse alimento. E ele diz: faça uma experiência por 10 dias. 10 dias, só legumes. Olha aí. Tem a dieta de Daniel, né? O inimigo de Deus, ele é astuto, viu? Cuidado. Ele faz a sua cabeça para você comer aquilo que é gostoso.
e que lhe faz mal. Entende? Já viu? Açúcar refinado, não é não? Trigo, pizza, é tudo rápido, tudo fácil. Hambúrguer desse tamanho, olha os adola aí. Fritura à vontade. Aí quando chegar na minha idade, não sei não. Eu estou vendo uns caras aí de 60 e pouco, os caras estão botando a língua de fora. E eu andei por esse caminho, até que o Senhor me libertou, para entender que eu devo comer para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja qualquer coisa fazer, faça para a glória de Deus. Não deixe de comer porcaria, porque o exame deu errado. Não deixe de comer porcaria, porque agora você está com câncer. Não deixe de comer porcaria, porque você foi pressionado por um médico. Ou que você quer ficar magrinho. Porque aí tem gente que é até anoréxica, né? Fica magro no exagero porque está pensando na estética. Não, está pensando na saúde. E aí o que aconteceu? Me dá legumes aí. Não é dieta de emagrecimento, porque o resultado esperado era outro. A alimentação melhora, a pele responde, o ânimo cresce, a mente se torna ágil. E o que aconteceu? Daniel estava melhor do que todos os demais. Salmo 104, 14. Olha o que Deus diz. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. A máxima da minha amada esposa é: mais do que Deus criou, menos do que o homem industrializou. As caixinhas, né? Alimentos processados. Bora. Então Daniel disse, está aqui. Você quer que eu fique bem? Então deixa eu experimentar. Mas eu estou resolvido a não me contaminar com as iguarias do rei. E Daniel chegou chegando. Aí eu tenho mais uma liçãozinha para você aí. Presta atenção aí. Vocês estão comigo ainda, né? Diz que adolescente só presta atenção 3 minutos. Eu não acredito nisso. Eles estão comigo, porque quando termina o culto, eles vêm me perguntar aí. E aquele negócio que o senhor falou, é assim mesmo? Ó, presta atenção numa coisa. Daniel não chegou na Babilônia e esperou 5, 10 anos para se posicionar. Ele se posicionou logo. Porque quando você entra numa sala de aula pela primeira vez e você não se posiciona, é claro que você não vai chegar lá e diz, vamos abrir o cantor cristão no hino 320, na sua classe lá na faculdade. Mas fique atento, e quando você entrar ali, diz, é um campo missionário, e eu vou me posicionar. Eu jogo beach tênis lá na beira-mar, e demorou mais ou menos 1 ano e pouco para as pessoas saberem que eu era pastor, porque esse negócio de pastor, isso não interessa não. Mas eles souberam logo cedo que eu era um discípulo de Jesus. De tal maneira que eu não perdi a oportunidade. Você é o quê? Não, eu sou um discípulo de Jesus. Ah, você faz o quê? Não, eu leio a palavra de Jesus. Pronto. E Maria, eu disse, Maria, maravilhosa Maria. Maria mandou fazer tudo que Jesus faz. Pronto. O negócio foi tão assim que eu já contei para vocês que um casal, quando eu entrava na água, aliás, eu entro na água para nadar 1 quilômetro, todo dia quase. Esse casal entrou comigo ali na água e chegou na beiradinha e disse assim, ei, dá para batizar nós aqui, igual o João Batista? Eu disse, se você acredita, é capaz de eu fazer esse batismo aqui. Mas eles não estavam entendendo nada. Mas não espera, cara. Não espera no condomínio, no seu ambiente de trabalho, no seu clube, no seu lazer, onde quer que você vá. Não espere para se posicionar como alguém que santifica a Cristo no seu coração. E eu termino aqui com esse texto de 1 Pedro capítulo 3, verso 14 e 16. Porque no nosso 5º ponto, a sabedoria divina fez com que os 4 se destacaram diante do rei, que observou a vantagem que levavam diante dos demais magos e encantadores do reino. Daniel conhecia as escrituras e a palavra do profeta Isaías, que o cativeiro demoraria apenas 70 anos. Mas atentem agora para o que diz essa palavra. E aí o pessoal do louvor pode entrar. 1 Pedro capítulo 3, versos 14 a 16. Olhem comigo aí. Que Pedro diz, mas
ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão o quê? Mas ele não diz que vai livrar do sofrimento. Concorda? Porque às vezes o cara vai te rejeitar mesmo. Vai te isolar, vai te deixar de lado. Vai te cancelar, não é não? Está com medo de ser cancelado, de não ser aceito pelo grupo? Quando você tem o amor de Deus acima de tudo e de todos, você não precisa mendigar o amor dos homens, nem das pessoas, nem dos seus coleguinhas, entende? Faça aquilo que eu... Tem um negócio que buzina no meu ouvido todo tempo, viu galera? Eu já falei para vocês isso aí. Tem um negócio que buzina no meu ouvido toda hora, todo o tempo. Foi uma coisa que Jesus ouviu no início do seu ministério. Ele ouviu uma voz que dizia o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando eu ouço Deus dizendo que me ama, o amor das pessoas não é o que me preenche, não é o que me faz feliz, entende? Ai, o cara disse que não me ama mais, coitado. Ô bicho bobo. Ele está pensando que eu vou ficar para baixo, que eu vou querer me suicidar, que eu vou querer me riscar, só porque ele me abandonou, não é assim? Não é assim que acontece? Por que acontece isso? Porque o amor de Deus não está preenchendo sua vida e seu coração. Esse era o amor que estava no coração de Daniel. E Daniel sabia, pode me jogar onde você quiser, nós vamos ver esse episódio aí, pode fazer o que você quiser comigo, mas Deus me ama, se Ele quiser me livrar, Ele me livra, se Ele não quiser, eu morro, mas Ele me ama, e eu haverei de ressuscitar com Ele, né? Amém. Ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão o quê? Bora igreja. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de quê? Vamos acabar com a igreja, vamos perseguir os crentes, a gente tem que mandar um Messias lá para Brasília. Que Messias, coisa, tem que mandar um pastor, tem que mandar não sei o quê, estraga tudo, quando você bota um pastor, estraga tudo. Tem que botar uma pessoa honesta, faça lá o que você queira fazer com o seu voto, mas para com isso. Porque Jesus não precisa ir a Brasília para dominar sobre os reinos deste mundo. Ele já está à direita do Pai em majestade, controlando a história, dirigindo a história. Ele vai derrubar quem Ele quiser derrubar. E vai levantar quem Ele quiser levantar. Então, portanto, não se preocupem, não tenham medo de ameaças. Mas olha que lindo, o que é que vem aí, verso 15. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua, estejam sempre preparados para explicar. Por que você é assim? Porque Cristo vive em mim. Amém? Então nós vamos encerrar. Eu tenho uma pergunta a fazer. Se tem alguém aqui nesse auditório que hoje gostaria de dizer assim, eu decido entregar minha vida a Jesus. Se tem alguém, levanta a sua mão aí, coragem para dizer, hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida, meu futuro, tudo que tenho, tudo que sou a Jesus, recebendo como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém? Se tem alguém, levanta a sua mão aí, coragem. Deus te abençoe, cara. Valeu. Amém. Amém. Quantos estão prontos e dispostos? Tem mais alguém para dizer, hoje é meu dia. Eu quero que a minha mente seja reformatada. Dá um reset aí, Senhor. Que a Tua palavra entre na minha vida e no meu coração. Tem mais alguém? Lá na internet, você está aí, faça essa decisão por Jesus. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. Tem mais alguém? Você é crente em Cristo Jesus? Você sabe quanto o inimigo de Deus tem mexido com a sua mente, quanto você tem se deixado levar. Mas talvez você hoje está dizendo, eu quero ser como Daniel, quero rever meus conceitos, rever a minha posição. Você não precisa ser
cara chato, um cara crica, fica dando biblada nos outros, mas você vai amar, exercer misericórdia, mas não vai perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. Então, queria que você saísse daqui hoje à noite com esse propósito. Eu decido, no meu coração, não mais me contaminar com aquilo que a Babilônia me oferece. Me mantém limpo e livre, Senhor. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos enviados ao mundo. Então que o Senhor nos use com sabedoria enquanto igreja de Jesus, até que Ele venha, porque Ele é a nossa esperança. Senhor, obrigado por essa noite. Dá-nos uma semana de vitórias, uma semana em que o nosso coração se aquieta na Tua presença e ouve a palavra que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que vai adiante, Deus que está em Brasília, Deus que está no Supremo, Deus que está no Irã, Deus que está na Casa Branca, Deus que está no Knesset, Deus que está na Venezuela, na Argentina, no Brasil, no condomínio, na minha casa, na nossa casa. Deus Todo-Poderoso, que será louvado, adorado cada manhã, cada momento. Dá-nos sede da Tua palavra, Senhor, para que sejamos uma igreja forte para a glória do Teu nome. Que sejamos um deserto, um oásis no deserto, aliás. Sejamos uma fonte de água viva para quem tem sede ao nosso redor. Usa-nos para a glória do Teu nome. Te agradecemos por essa vida colocada no Teu altar e que o Teu povo entenda e saiba que eles podem santificar a Cristo, falar do amor de Cristo e levar pessoas a se entregarem a Cristo. Para a honra e glória do Senhor é que nós oramos. Amém.